Você já imaginou se casar acreditando ter encontrado o amor da sua vida e ser abandonada logo no dia seguinte, com a revelação cruel de que tudo não passava de interesse? Foi exatamente isso que aconteceu com Melissa. Ferida, humilhada e sem chão, ela acreditava que enfrentaria sozinha a dor de um casamento desfeito. Mas no meio dessa tempestade, uma descoberta inesperada mudou tudo. Ela estava grávida. E é nesse ponto que a história fica ainda mais surpreendente. Porque quando Melissa menos esperava, o destino colocou em seu caminho um homem poderoso, justamente o maior rival da sua família. E o que parecia impossível, confiança, cuidado e até amor, começou a nascer entre eles. Fique comigo até o fim, porque essa história vai te mostrar como a vida pode virar de cabeça para baixo, quando você menos espera. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. O casamento de Melissa Moura com Bruno Duarte havia acontecido menos de 24 horas antes, mas ainda ecoava em sua mente como um sonho dourado. O salão iluminado, as taças tilintando, os votos trocados diante do altar, tudo parecia perfeito, como se ela finalmente tivesse encontrado alguém disposto a compartilhar não apenas o coração, mas também a vida de responsabilidades que carregava como herdeira da empresa da família. Melissa, com seus 29 anos, não era uma mulher ingênua. Desde cedo aprendera a manter firme a postura diante de homens de negócios muito mais velhos e implacáveis, herdando de Rogério Moura, seu pai, a disciplina e o olhar de quem sempre calculava riscos e vantagens. Mas no amor, ainda acreditava em algo puro, em promessas capazes de se sobrepor a qualquer interesse. E Bruno parecia ter preenchido essa lacuna. Elegante, inteligente e ambicioso. Ao lado dele, Melissa acreditava que finalmente encontrara a parceria perfeita, alguém que estaria ao seu lado, tanto no lar quanto no império da família. Naquela manhã, no entanto, o brilho dessa ilusão se despedaçou com uma frieza que ela jamais poderia prever. Melissa despertou com o som de uma gaveta sendo fechada com força. Ainda sonolenta, acreditou que Bruno apenas guardava algo, talvez documentos ou pertences esquecidos da noite anterior. Mas, ao erguer os olhos, encontrou uma mala semiaberta no chão. O coração dela acelerou e uma inquietação súbita tomou conta do peito. "Está indo aonde tão cedo?" perguntou, a voz rouca pelo despertar, mas já carregada de estranheza. Bruno parou por um instante, as mãos imóveis sobre a mala. Quando finalmente ergueu o olhar, Melissa não encontrou nele o homem apaixonado da noite anterior, mas sim uma frieza calculada que a fez estremecer. "Eu não deveria prolongar essa farsa", disse seco como quem corta um nó sem piedade. "Melissa, eu não te amo. Nunca amei. Esse casamento foi um erro." As palavras caíram como lâminas, e Melissa sentiu o corpo estremecer. "Como assim, Bruno?" murmurou, erguendo-se da cama, o coração disparado. "Ontem mesmo." Ele a interrompeu, com um meio sorriso que mais parecia escárnio. "Ontem eu cumpri um papel. Você é uma mulher poderosa, herdeira de uma das maiores empresas do setor de logística deste país. Ter seu nome ao meu lado me abriria portas. Foi por isso que me casei com você. Não por amor. Nunca foi por amor." Melissa sentiu as pernas fraquejarem. A cada palavra, uma parte dela se despedaçava. "Então, tudo foi um jogo?" conseguiu perguntar, a voz embargada. Bruno respirou fundo, mas não demonstrou arrependimento. "Eu não posso mais sustentar essa mentira. Eu amo outra mulher. Sempre amei. Que não vou desperdiçar minha vida vivendo uma farsa." O silêncio que se seguiu foi sufocante. Melissa sentiu as lágrimas arderem em seus olhos, mas conteve-as. Desde menina aprendera que chorar diante de quem a fere era oferecer munição ao inimigo. Engoliu a dor, mesmo quando parecia impossível. "Você usou meu nome, minha confiança. Minha vida", disse em tom baixo, mas carregado de firmeza. Bruno fechou a mala, pegou o paletó e caminhou até a porta. Antes de sair, lançou-lhe um último olhar. "Cuide-se, Melissa, você é forte. Vai superar." E saiu deixando apenas o eco da porta batendo
e a sensação de vazio se espalhando pelo quarto. Sozinha, Melissa deixou-se cair sobre a cama. O vestido de noiva, ainda pendurado na cadeira ao canto, parecia zombar dela, como um fantasma de promessas nunca cumpridas. A mulher que sempre controlara reuniões, que encarara diretores e adversários, agora se via enganada pelo homem em quem escolhera confiar. A dor do abandono não era apenas pessoal, mas também profissional. Bruno não apenas havia partido, mas o fizera revelando que sempre a enxergara como trampolim, nunca como companheira. No fim da tarde, Melissa foi confrontada pelo próprio pai. Rogério Moura entrou em seu escritório particular, onde ela tentava se recompor. Seus olhos frios analisaram a filha e suas palavras foram afiadas como navalha. Eu avisei. Aquele Duarte nunca me convenceu. Você acreditou em uma farsa e agora expôs nossa família ao ridículo. Melissa ergueu a cabeça, mesmo com o coração dilacerado. Eu sei o que perdi, pai, mas não vou perder a mim mesma. Rogério a encarou por alguns segundos em silêncio, antes de se virar e sair. Melissa ficou sozinha outra vez, cercada apenas pelos retratos dos antepassados que decoravam as paredes, como se cada olhar pintado fosse um julgamento mudo. Naquela noite, Melissa caminhou até a sacada do apartamento e olhou a cidade iluminada. As luzes piscavam ao longe, indiferentes à sua dor, e enquanto o vento frio batia em seu rosto, ela se fez uma promessa silenciosa. Poderia ter sido enganada, poderia ter sido usada, mas não seria destruída. Ainda não sabia como, mas algo dentro dela dizia que aquele fim brutal era apenas o início de uma história muito maior. A manhã seguinte foi implacável. Melissa despertou com o corpo pesado, como se cada músculo carregasse a lembrança da noite anterior. O quarto ainda exalava o perfume de flores do casamento, mas agora esse aroma doce lhe trazia náusea. O vestido branco repousava sobre a cadeira, testemunha muda de uma ilusão quebrada. Ao encarar o reflexo no espelho, viu uma mulher de olhos vermelhos e ombros caídos, mas se recusou a se entregar ao abatimento. A dor estava lá, pulsante, mas por trás dela havia também algo mais profundo, uma semente de resistência. Ao descer para o café da manhã, encontrou Rogério Moura já sentado, folheando relatórios da empresa. O pai não perdeu tempo em expressar sua opinião. Então é isso, disse sem sequer erguer os olhos do papel. Mal começa o casamento e o sujeito já mostra quem é. Eu a avisei, Melissa. Você não me ouviu. Melissa respirou fundo, segurando a xícara de café com firmeza para não demonstrar o tremor das mãos. Eu não preciso que me lembre, pai. Eu estava lá. Senti cada palavra. A voz dela estava firme, mas carregada de dor contida. Rogério fechou o relatório com força, o olhar duro pousando sobre a filha. Você se deixou enganar porque quis acreditar em contos de fadas. No nosso mundo, Melissa, amor é luxo. Aliança verdadeira é aquela que fortalece os negócios. As palavras o atingiram como marteladas. Era exatamente o que Bruno havia feito. Uma aliança estratégica, sem amor, sem lealdade. E de repente, Melissa percebeu que talvez nunca tivesse conhecido, de fato, o que significava ser amada de verdade. Engolindo a raiva, ela apenas respondeu: pois eu me recuso a viver de alianças frias. Se errei, vou aprender com isso. Mas não vou aceitar que minha vida seja apenas cálculo. O silêncio que se seguiu foi pesado, interrompido apenas pelo tilintar da colher na xícara. Rogério voltou sua atenção aos papéis, mas Melissa percebeu em seu olhar uma sombra de respeito. Apesar de sua dureza, o pai reconhecia a força que se erguia na filha. Os dias seguintes foram marcados por uma solidão sufocante. A casa, ampla e luxuosa, parecia maior do que nunca, com corredores que ecoavam apenas seus passos. Melissa continuava sua rotina na empresa, usando roupas impecáveis e mantendo a postura ereta, mas por dentro carregava uma dor silenciosa. À noite, deitava-se e encarava o teto, imaginando como teria sido sua vida se Bruno tivesse sido sincero, se houvesse realmente amor em seus olhos. Mas o corpo, esse sim, começou a denunciar algo diferente. Enjoos pela manhã, cansaço que não combinava com sua rotina, uma sensibilidade incomum. A princípio, Melissa atribuiu ao estresse. Contudo, numa tarde,
em que conduzia uma reunião importante. Precisou interromper a fala, a visão embaçada e o estômago em revolta. Saiu da sala sob os olhares discretos dos executivos, refugiando-se no banheiro. Foi nesse instante que a ideia a golpeou como um raio. E se não fosse apenas o estresse? Naquela noite, confidenciou-se a Carolina Alves, sua melhor amiga, durante um jantar simples na casa dela. Carolina sempre fora sua âncora, a única capaz de enxergar Melissa além do título de herdeira, ou da imagem de empresária imbatível. Mel, você já pensou que pode estar grávida? Perguntou com delicadeza, enquanto a amiga repousava a testa sobre as mãos. Melissa ergueu os olhos incrédula. Não pode ser, eu... Mas a frase morreu em seus lábios. A possibilidade a atravessou como uma onda gelada. No dia seguinte, ainda dividida entre o medo e a esperança, procurou o médico da família. O exame foi rápido, o resultado inegável, positivo. Melissa saiu do consultório com os papéis nas mãos, mas parecia caminhar em outro mundo. O coração acelerava, o ar parecia mais denso. Estava grávida, grávida de Bruno. De volta ao quarto, sentou-se na beira da cama e acariciou o ventre ainda plano. As lágrimas finalmente rolaram, não apenas de dor, mas de choque. Havia dentro dela uma nova vida. Uma vida que havia surgido justamente no momento mais cruel de sua trajetória. Eu não sei como vou fazer isso, murmurou a voz falhando, mas eu prometo que você nunca vai se sentir sozinho. Naquele instante, um juramento silencioso foi feito. Melissa não tinha todas as respostas, mas sabia que por aquele filho enfrentaria o mundo. Se Bruno havia escolhido abandoná-la, ela escolheria permanecer. Se o pai a pressionava a viver de cálculos, ela escolheria viver de amor. Enquanto o luar banhava a cidade, Melissa adormeceu com a mão sobre o ventre, sem imaginar que o bebê que carregava seria a chave para reescrever não apenas seu destino, mas também o das famílias que por gerações haviam vivido em rivalidade. Os dias que seguiram a descoberta da gravidez foram de tormenta silenciosa para Melissa. Cada manhã começava com a mesma rotina, o toque no ventre, ainda discreto, e o pensamento imediato de que carregava uma vida que mudaria tudo. As náuseas já se tornavam constantes. O cansaço parecia dobrar de intensidade, mas nada disso a abatia mais do que a dúvida que não a deixava dormir. Deveria ou não contar a Bruno? À noite, enquanto encarava o teto de seu quarto, imaginava os cenários possíveis. Se contasse, corria o risco de ser novamente manipulada, de ver Bruno transformar o filho em moeda de troca, assim como transformara o casamento em uma aliança conveniente. Se não contasse, carregaria sozinha o peso da decisão, enfrentando julgamentos da família e o fardo da solidão. Em seu íntimo, sabia que não confiava nele, mas ainda havia o eco daquela ideia incômoda. Ele é o pai. Certa manhã, durante o café, Rogério Moura percebeu a inquietação da filha. O olhar dele, sempre perspicaz, pousou sobre o rosto abatido de Melissa. Você anda estranha, Melissa. Está escondendo alguma coisa de mim? Perguntou, a voz grave preenchendo o ambiente. Ela hesitou. Revelar a gravidez ao pai era um passo arriscado, mas esconder significava carregar o peso sozinha. Com um suspiro profundo, encarou-o nos olhos. Estou grávida, pai. As palavras saíram firmes, mas o coração batia em disparada. O silêncio que se seguiu foi denso. Rogério largou a xícara sobre a mesa com força, o líquido escorrendo pela borda. De Bruno? Perguntou, a voz carregada de amargura. Melissa apenas assentiu, mantendo a cabeça erguida. O semblante do pai endureceu ainda mais. Isso complica tudo. Ele já nos envergonhou uma vez e agora terá um motivo para se aproximar de novo. Você não percebe? Esse filho pode ser a desculpa perfeita para que Bruno volte a nos usar. Melissa respirou fundo. Cada palavra do pai era como um peso sobre seus ombros, mas também como um lembrete do quanto precisava ser firme. Eu não vou permitir isso. Esse bebê é meu, e eu vou criá-lo sozinha se for preciso. Não vou entregar a vida do meu filho para quem só enxerga vantagens. Rogério a fitou em silêncio por alguns segundos,
procurando vacilo no olhar dela. Mas não encontrou. Pela primeira vez em muito tempo, reconheceu na filha uma força que ultrapassava a dele próprio. Ainda assim, não disse nada. Apenas se levantou e saiu, deixando para trás um silêncio que reforçava a determinação de Melissa. Foi Carolina quem se tornou seu verdadeiro apoio. Naquela tarde, as duas caminharam pelo parque, longe das pressões da mansão e do peso da empresa. Melissa desabafou contando sobre a conversa com o pai e sobre o dilema que a consumia. Carolina ouviu em silêncio, até parar e segurar as mãos da amiga. Mel, você não deve nada a Bruno. Ele escolheu te abandonar. Esse bebê não precisa da presença de alguém que nunca te amou. Você é forte, sempre foi. E agora tem um motivo ainda maior para provar isso. Melissa sentiu os olhos marejarem. Eu tenho medo, Carol. Medo de não dar conta. Medo de me perder nesse caminho. Carolina sorriu, enxugando a lágrima que teimava em escorrer. Você não vai estar sozinha. Eu estarei ao seu lado em cada passo. E quando olhar para o rosto desse bebê, vai entender que nada no mundo pode ser mais forte do que o amor que já sente por ele. Essas palavras foram um bálsamo. Nos dias seguintes, Melissa começou a reorganizar sua vida. Passou a equilibrar a empresa com os cuidados necessários da gestação. Havia momentos em que o corpo fraquejava, mas ela se obrigava a continuar. Não mais apenas por si, mas pela vida que carregava. Os olhares críticos dentro da própria família, os comentários velados de alguns parentes distantes que notaram sua palidez e cansaço, nada disso a abalava tanto quanto antes. Certa noite, sozinha em seu quarto, Melissa acariciou o ventre com delicadeza e falou em voz baixa, como se o bebê já pudesse ouvir. Você não precisa de um pai que não sabe amar. Eu vou ser suficiente para nós dois. Mas se um dia alguém aparecer em nossas vidas, alguém digno, terá que amar você tanto quanto a mim. Enquanto as palavras ecoavam no silêncio do quarto, Melissa sentiu uma força diferente nascer dentro dela. Era como se cada escolha dolorosa a estivesse moldando, preparando para algo maior. Não sabia ainda que o destino já havia colocado no seu caminho um homem que, por ironia, era justamente quem sua família considerava o maior inimigo. Mas no fundo, a vida já tramava em silêncio a virada que mudaria tudo. O salão principal da associação comercial estava repleto de vozes e luzes. Lustres de cristal pendiam do teto como cascatas de ouro, e cada mesa estava decorada com arranjos florais que exalavam sofisticação. Melissa caminhava entre os convidados com a postura ereta, impecavelmente vestida em um vestido verde escuro de seda, discreto e elegante, que realçava seus traços de força e delicadeza. Desde que descobrira a gravidez, passara a escolher roupas que equilibrassem o profissionalismo da herdeira Moura e o aconchego da mulher que carregava uma vida. A presença dela não passava despercebida. Diretores, investidores e empresários a cumprimentavam com reverência. Alguns com admiração sincera, outros com o olhar calculista de quem sempre via oportunidades. Melissa, entretanto, estava acostumada àquele jogo. Sabia como sorrir na medida certa, como responder de forma polida, sem revelar, mais do que queria. Mas por trás da segurança exterior, travava uma batalha íntima, as tonturas e enjoos que vinham se tornando cada vez mais frequentes. Carolina a acompanhava, servindo como apoio silencioso. Você está bem? Sussurrou a amiga, quando percebeu Melissa levar discretamente a mão ao abdômen. Estou só um pouco cansada, respondeu, tentando esconder o desconforto. Mas a cada minuto, o ar parecia mais rarefeito e o calor do ambiente sufocante. Quando o jantar foi servido, o aroma da carne grelhada misturado ao tempero forte fez seu estômago revirar. Tentou resistir, mantendo a compostura, mas a visão turvou-se e os sons ao redor ficaram distantes. Carolina começou a se levantar para ampará-la, quando uma voz grave e firme soou bem perto. Senhorita Moura, sente-se. Melissa ergueu os olhos e encontrou-se diante de Adriano Velasco. O magnata rival da família, conhecido por sua frieza e por transformar qualquer sala de reuniões em um campo de batalha, estava ali, próximo o suficiente para que ela sentisse o magnetismo da sua presença. Alto, imponente,
com os cabelos negros alinhados e o olhar penetrante, Adriano inspirava tanto respeito quanto temor. Eu estou bem, tentou dizer, mas a voz falhou, traindo a fraqueza do corpo. Adriano não pediu permissão. Segurou-a com firmeza pelo braço, conduzindo-a para fora do salão. O toque era firme, mas não agressivo. Transmitia controle e proteção, uma combinação que a desconcertou. Nos corredores mais silenciosos, longe dos olhares curiosos, ele a fez sentar-se em uma poltrona de veludo. Pediu um copo d'água a um garçom que passava, entregando-lhe em seguida. Respire devagar, orientou, o tom mais calmo do que qualquer um esperaria de um homem com fama de implacável. Melissa bebeu alguns goles, tentando recuperar o fôlego. Não precisava, começou a dizer, mas parou ao notar a forma como ele a observava. Não havia deboche nem julgamento, apenas intensidade, um olhar que parecia ver além da fachada da herdeira firme e inabalável. Não precisava? Adriano arqueou uma sobrancelha. Eu não costumo assistir alguém desmaiar diante de mim sem fazer nada. Ainda mais você. Aquela última frase a pegou de surpresa. Melissa franziu o senho, sem saber se era uma provocação ou um indício de algo mais. A rivalidade entre Velascos e Mouras era antiga, marcada por disputas de contratos e projetos perdidos. Adriano sempre fora descrito por Rogério como frio, oportunista e perigoso. Mas ali, diante dela, não parecia ser o homem pintado como vilão pela sua família. Carolina aproximou-se aflita. "Quer que eu a leve para casa?" perguntou. Antes que Melissa respondesse, Adriano interveio. "Eu cuido disso." Melissa, mesmo debilitada, ergueu o queixo. "Não é necessário. Sei cuidar de mim." Adriano manteve a calma, mas sua voz soou como um aviso. "Eu não ofereço ajuda 2 vezes. Pode continuar fingindo que não precisa de ninguém, mas até os mais fortes têm limites." Ela ficou em silêncio por um instante, sentindo o peso daquelas palavras. Vinda de outro homem pareceria arrogância, mas nos lábios de Adriano havia algo diferente, quase um reconhecimento, como se ele realmente soubesse o que era lutar sozinho. Por fim, Melissa cedeu, apenas até o carro. Ele não discutiu. Ofereceu-lhe o braço e ela, hesitante, aceitou. O contato a surpreendeu. Sólido, quente, firme. Enquanto caminhavam pelo corredor, Melissa percebeu que, pela primeira vez desde que Bruno partira, sentia uma estranha segurança. Na porta, antes de deixá-la partir com Carolina, Adriano inclinou-se discretamente e disse em tom baixo, só para ela ouvir: "Você é mais forte do que imagina, Melissa, mas ninguém precisa carregar o mundo sozinho." As palavras ficaram gravadas como uma marca em sua mente. Ao entrar no carro com Carolina, Melissa manteve o olhar fixo na janela, mas seu coração batia mais rápido. Não sabia por que um homem como Adriano Velasco havia se importado tanto, mas uma certeza a invadiu. Aquele encontro não terminaria ali. Na manhã seguinte ao jantar, Melissa ainda sentia o peso das palavras de Adriano ecoando em sua mente. Ninguém precisa carregar o mundo sozinho. Era uma frase simples, mas dita com tamanha convicção, que parecia ter atravessado as barreiras que ela tanto se esforçava para manter. Tentava convencer a si mesma de que não passava de uma provocação, uma tentativa de desestabilizá-la. Afinal, era isso que se esperava de um Velasco. Mas, no fundo, algo naquele olhar não se encaixava na imagem do rival frio e calculista que ouvira o pai descrever durante toda a vida. Ao chegar à sede da empresa da família naquela tarde, Melissa encontrou sobre sua mesa um pequeno arranjo de lírios brancos, flores que sempre gostara, mas raramente recebia. O cartão, escrito de próprio punho, trazia apenas uma frase: "Para lembrar que mesmo as mais fortes merecem cuidado. A.V." Melissa ficou parada por longos minutos, os dedos roçando o cartão como se temesse queimar-se com aquelas palavras. O gesto era ousado, inesperado e, de certo modo, perigoso. Mas em vez de raiva, o que sentiu foi um calor estranho, uma sensação de ser vista não como herdeira dos Moura, mas como mulher. Naquele mesmo dia, durante uma reunião estratégica, Rogério percebeu o brilho diferente no olhar da filha e não deixou passar.
O que aconteceu ontem? Perguntou em tom seco assim que a sala se esvaziou. Melissa tentou desviar, mas sabia que o pai não descansaria. Passei mal, mas já estou bem, respondeu. Rogério a fitou com o olhar cortante. Não é isso que quero saber. Disseram-me que Adriano Velasco estava ao seu lado. Isso é verdade? Melissa manteve a calma. Ele me ajudou, só isso. Só isso? Rogério ergueu a voz, batendo a mão na mesa. Esse homem não dá passos inocentes. Ele não te ajudou por gentileza, mas porque quer encontrar uma brecha, sempre quis. Se permitir qualquer aproximação, estará traindo o sangue que corre nas suas veias. As palavras do pai atingiram-na como chicotadas, mas ao contrário de outros momentos, Melissa não se encolheu. Endireitou-se na cadeira e, encarando-o com firmeza, respondeu: Já fui usada uma vez por alguém que dizia me amar, pai. Não vou permitir que isso aconteça de novo, mas não vou viver a vida inteira prisioneira das suas rivalidades. Eu decido quem deixo se aproximar de mim. Rogério permaneceu em silêncio, os olhos faiscando de desaprovação, mas não replicou. Melissa saiu da sala com a respiração acelerada, mas também com uma estranha sensação de vitória. Pela primeira vez, havia imposto limites ao pai. Nos dias seguintes, Adriano parecia surgir de forma quase invisível, mas constante. Em um evento beneficente, Melissa o viu de longe, conversando com empresários, mas sempre mantendo um olhar atento em sua direção. Em outro dia, quando deixou a clínica após mais um exame, encontrou o carro dele estacionado próximo. Ele não tentou se justificar, apenas abriu a porta e disse: Achei que gostaria de não ir sozinha hoje. A princípio, Melissa resistiu. Não preciso que me siga. Adriano respondeu com tranquilidade. Não sigo. Só apareço quando acho que vai precisar. O tom calmo a desarmou. Aceitou a carona, e durante o trajeto o silêncio entre eles foi quase confortável. Até que Adriano quebrou a barreira. Perder faz parte da vida, Melissa. Eu sei disso melhor do que gostaria. Perdi alguém que nunca pensei que pudesse perder. Desde então, aprendi a controlar tudo porque era a única forma de não me despedaçar. Sua voz carregava uma sombra rara, um pedaço de sua alma exposta. Melissa ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Pela primeira vez, percebia que por trás da fachada de magnata havia um homem marcado por cicatrizes invisíveis. E por que está me dizendo isso? Perguntou finalmente. Adriano desviou o olhar para a estrada. Porque vejo nos seus olhos a mesma dor que um dia carreguei. E porque não quero que enfrente isso sozinha. As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas e ao mesmo tempo reconfortantes. Melissa não respondeu, mas sentiu algo dentro dela se mover. Talvez fosse o início de uma confiança que jamais imaginara depositar justamente em um Velasco. Naquela noite, ao deitar-se, Melissa lembrou-se do sorriso frio de Bruno, das palavras duras do pai e do olhar firme de Adriano. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentiu tão sozinha. Ainda havia dúvidas, ainda havia medo, mas também começava a nascer uma certeza. Algo novo estava surgindo em sua vida, e nem mesmo a rivalidade de gerações poderia impedi-la de seguir esse caminho. Os dias seguintes à confissão inesperada de Adriano deixaram Melissa dividida entre a prudência que herdara de Rogério e o impulso de confiar no homem que começava a se tornar indispensável em sua rotina. Ela tentava convencer a si mesma de que a aproximação dele era apenas estratégia, um jogo velado dentro da rivalidade entre as famílias. No entanto, cada gesto discreto, cada olhar silencioso, trazia uma sensação diferente, como se pela primeira vez em muito tempo alguém a visse não como herdeira dos Moura, mas como mulher. A gravidez avançava e com ela vinham os desafios diários. Melissa ainda se esforçava para manter o mesmo ritmo de reuniões e decisões, mas agora o corpo começava a impor limites. Cansaço, tonturas e uma fome imprevisível a surpreendiam no meio da rotina. Era justamente nesses momentos que Adriano surgia, quase como se previsse suas necessidades. Quando ela esquecia de comer durante uma tarde inteira de negociações, ele aparecia com uma pequena bandeja, dizendo em tom casual: Uma mente brilhante não funciona em um corpo esgotado. Quando havia a hesitar antes de subir uma escadaria longa,
estendia a mão sem alarde, apenas firme e disponível. Melissa não sabia se deveria se irritar ou agradecer. Orgulhosa, detestava a sensação de depender de alguém, mas ao mesmo tempo sentia uma estranha paz em não precisar lutar contra tudo e todos o tempo inteiro. Carolina foi a primeira a comentar. Você percebe que já está deixando ele entrar, não é? Disse sorrindo, enquanto ajudava Melissa a organizar os documentos para a próxima reunião. Melissa fingiu não ouvir, mas o rubor em suas bochechas denunciava a verdade. Certa tarde, após uma consulta médica, Adriano insistiu em levá-la de volta. O carro percorria a avenida sob o entardecer, e o silêncio que se instalara não era desconfortável. Pelo contrário, havia ali uma cumplicidade silenciosa. Melissa, porém, decidiu quebrar a barreira. Por que faz tudo isso? Perguntou olhando pela janela sem coragem de encará-lo. Ninguém se aproxima de mim sem querer algo em troca. Já aprendi isso da pior maneira. Adriano permaneceu em silêncio por alguns segundos, o motor do carro preenchendo o espaço. Quando finalmente respondeu, sua voz era baixa, mas carregada de firmeza. Talvez eu queira algo, sim. Quero provar a você que nem todos são como Bruno. Quero mostrar que cuidado não precisa vir acompanhado de segundas intenções. Melissa voltou o olhar para ele, surpresa pela honestidade crua. Viu em seu semblante uma vulnerabilidade que destoava completamente da imagem pública do magnata implacável. O coração dela bateu mais forte, mas sua razão a puxou de volta. Eu não posso me dar ao luxo de acreditar em palavras bonitas, Adriano. Já acreditei antes e me feri. Ele desviou os olhos por um instante, mas depois voltou a encará-la. Então não acredite em palavras. Acredite no que faço. Os dias confirmaram essa promessa. Adriano passou a acompanhá-la em consultas, não como quem invade, mas como quem oferece apoio silencioso. Esperava nas recepções, entregava relatórios de médicos quando ela estava cansada, certificava-se de que tivesse sempre alguém ao lado. Rogério, claro, notou essa presença constante e explodiu. Você enlouqueceu? Gritou numa noite em que flagrou a filha conversando com Adriano no jardim da mansão. De todos os homens do mundo, você escolhe justamente o Velasco? Ele não quer você, Melissa. Ele quer nos atingir. Melissa manteve-se firme, mesmo com a voz do pai ecoando como trovão. Talvez eu tenha errado ao escolher Bruno, pai, mas não vou viver a vida inteira como prisioneira de uma rivalidade que só trouxe rancor. Eu sei quem sou. Sei o que quero. Rogério a encarou, sem acreditar no que ouvia. Mas no fundo, a força nos olhos da filha o fez recuar. Naquela noite, Melissa percebeu que algo havia mudado. Não era apenas a presença de Adriano em sua vida, era a forma como ela mesma começava a enxergá-lo. Não mais como um rival ou um protetor incômodo, mas como alguém que realmente se importava. O medo ainda a rondava, medo de se entregar, medo de repetir os erros do passado, mas também havia uma centelha de esperança. E foi essa centelha que brilhou intensamente em uma tarde chuvosa, quando, ao atravessar a rua apressada, Melissa escorregou levemente. Adriano estava a poucos passos e a segurou pela cintura com firmeza. Por um instante, ficaram tão próximos que podiam ouvir a respiração um do outro. Melissa sentiu o coração disparar, e quando ergueu os olhos, encontrou no olhar dele não apenas desejo, mas respeito e ternura. O mundo pareceu parar por alguns segundos. Era como se todo o peso da rivalidade, das dores passadas e das dúvidas desaparecesse, restando apenas aquela conexão intensa. Melissa recuou um passo, respirando fundo, mas sabia que algo dentro dela já havia mudado. A pergunta não era mais se Adriano estava entrando em sua vida, mas até onde ela permitiria que ele fosse. O tempo avançava e a gestação de Melissa começava a se tornar evidente. O ventre já desenhava curvas suaves sob os vestidos bem cortados, e ela passava a atrair olhares discretos de funcionários e familiares. Não precisava explicar nada. Todos sabiam que aquele filho era de Bruno Duarte. O nome dele, mesmo não sendo pronunciado com frequência, pairava como um fantasma nos corredores da empresa e nos jantares de família. Melissa tentava ignorar,
concentrando-se em seu trabalho e na inesperada serenidade que a presença de Adriano Velasco lhe trazia. Mas, no fundo, temia o dia em que o passado apareceria para cobrar espaço. Esse dia chegou mais cedo do que imaginava. Foi numa manhã nublada, quando Melissa saía de uma consulta médica acompanhada de Carolina. Ela descia os degraus da clínica com calma, uma pasta de exames em mãos, quando um carro preto estacionou bruscamente à frente. A porta se abriu e de dentro surgiu Bruno. O mesmo Bruno que a havia abandonado com palavras frias, agora se aproximava com expressão carregada de urgência. Então é verdade, disse a voz baixa mas firme, enquanto os olhos dele deslizavam até o ventre dela. Você está grávida. Melissa parou de repente, os dedos apertando a pasta como se quisessem rasgá-la. Carolina deu um passo à frente, como se tentasse protegê-la, mas Melissa ergueu a mão impedindo a amiga de intervir. Ela encarou Bruno com um misto de frieza e desdém. O que você está fazendo aqui? Bruno respirou fundo, aproximando-se um passo. Você devia ter me contado. Eu sou o pai, Melissa. Tenho direito de estar presente. A indignação queimou dentro dela, mas sua voz saiu firme. Presente? Você me abandonou no dia seguinte ao nosso casamento, Bruno. Me humilhou, me usou e depois confessou que amava outra. Não ouse vir falar de direitos agora. Ele estreitou os olhos como se fosse incapaz de aceitar aquelas palavras. Eu cometi um erro. Estava confuso, mas isso não muda o fato de que essa criança é minha. Eu posso te dar o que você precisa. Segurança, estabilidade. Estabilidade? Melissa riu, mas o som foi amargo, quase um soluço. Você é a última pessoa que poderia me dar isso. Antes que Bruno pudesse responder, uma presença se fez sentir. Um carro escuro parou ao lado, e Adriano Velasco desceu. O magnetismo dele era imediato. Alto, imponente, olhar penetrante. Sua postura transmitia controle absoluto, e mesmo sem levantar a voz, todo o ambiente pareceu mudar. Algum problema aqui? Perguntou dirigindo o olhar diretamente a Bruno. Bruno se voltou para ele furioso. Isso não tem nada a ver com você, Velasco. É entre mim e a Melissa. Adriano avançou lentamente, parando ao lado dela como um escudo. Não. Você abriu mão desse direito quando a deixou. Agora não tem mais nada a ver com você. Bruno deu um passo à frente, os punhos cerrados. Eu não vou deixar que você use a minha ex-mulher para destruir a família dela. Sei muito bem como você age, Velasco. Você sempre quis atingir os Moura e agora encontrou um jeito. Melissa ergueu a cabeça, a voz saindo firme, clara, cristalina. Ninguém me usa, Bruno. Não mais. Eu sei quem você é e sei também quem escolho ter ao meu lado. Esse bebê não é moeda de troca, não é escudo para seu orgulho. Ele é minha vida. E você não faz parte dela. O silêncio que se seguiu foi pesado. Bruno parecia lutar contra as próprias emoções. Orgulho ferido, raiva, talvez até arrependimento. Mas Melissa não vacilou. Havia firmeza em cada traço de seu rosto. Adriano, ao lado dela, não precisou dizer nada. Sua simples presença era a prova de que Melissa não estava mais sozinha. Bruno soltou uma risada nervosa, tentando esconder a derrota. Você vai se arrepender de me afastar. Vai ver que precisa de mim. Melissa deu um passo à frente, os olhos faiscando de determinação. Já precisei uma vez e aprendi a lição. Agora não mais. Sem encontrar espaço, Bruno recuou. Entrou no carro e partiu em disparada, deixando para trás apenas o som estridente dos pneus contra o asfalto. Melissa permaneceu imóvel por alguns segundos, até sentir que sua respiração começava a voltar ao ritmo normal. Só então percebeu que segurava o braço de Adriano com força, como se ele fosse sua âncora. Ele olhou para ela, os olhos intensos, mas suavizados pela ternura. Você foi extraordinária, disse em voz baixa. Enfrentou o passado sem deixar que ele a derrubasse. Melissa sentiu uma lágrima escorrer, mas não era de tristeza, era de alívio. Eu precisava encerrar esse ciclo. E agora eu sei, não estou mais sozinha. Adriano aproximou-se, sua mão cobrindo a dela com firmeza. Nunca mais estará. Naquele instante, Melissa compreendeu que o confronto não havia apenas encerrado a história com Bruno, mas também marcado o início de algo novo.
O passado finalmente começava a perder força, e o futuro se desenhava diante dela com a intensidade de um amor que nascia em meio à rivalidade. O confronto com Bruno havia encerrado um ciclo doloroso na vida de Melissa. Depois daquele dia, era como se um peso antigo tivesse sido arrancado de seus ombros. Ainda havia feridas abertas, lembranças amargas e noites em que lágrimas discretas lhe molhavam o travesseiro. Mas em cada amanhecer, a presença de Adriano Velasco a lembrava de que não precisava mais enfrentar o mundo sozinha. Ele não fazia promessas vazias, tampouco exigia espaço em sua vida. Apenas estava lá, constante, firme, no lugar onde Melissa menos esperava encontrar apoio, no coração do rival de sua família. A gravidez avançava, e junto dela crescia uma sensação nova. Melissa descobria o gosto de sorrir sem esforço, de rir com leveza. Quando Adriano, entre relatórios e consultas médicas, deixava escapar comentários irônicos que só ela entendia. Carolina, observando de perto, não perdia a chance de provocar. "Você ainda insiste que não está deixando ele entrar?" perguntava com um sorriso travesso. Melissa fingia não dar importância, mas sua mão sempre buscava instintivamente o pingente em forma de coração que Adriano lhe dera semanas antes. Naquela tarde de verão, o sol já se punha quando Melissa sentiu a primeira contração. Estava em casa, revendo documentos em seu escritório particular, quando uma dor aguda atravessou seu corpo. No início, acreditou que fosse apenas mais um desconforto, mas logo veio a segunda, ainda mais intensa. Chamou por Carolina, que estava no andar de baixo, e em poucos minutos tudo se transformou em correria. "Já está na hora, Mel. Precisamos ir agora", disse a amiga, segurando sua mão com firmeza. No hospital, os corredores brancos e iluminados refletiam a pressa dos médicos e enfermeiros. Melissa sentia o corpo inteiro tremer entre dores e expectativas. Quando olhou para a porta do quarto, quase não acreditou. Adriano entrou, os passos firmes, o semblante sério, mas os olhos cheios de algo que ela nunca tinha visto nele antes, medo de perdê-la. Aproximou-se sem pedir permissão, tomou-lhe a mão e disse: "Eu estou aqui, e não vou a lugar nenhum." As horas seguintes foram um turbilhão. O trabalho de parto foi longo, marcado por dores intensas que arrancavam lágrimas silenciosas de Melissa. Mas em cada instante, Adriano estava ali, enxugando-lhe o suor da testa, apertando sua mão com força e sussurrando palavras de encorajamento. "Respira comigo, Melissa. Você consegue." A voz dele, grave e firme, era como uma âncora em meio ao caos. Quando o choro agudo do bebê ecoou pelo quarto, o tempo pareceu parar. Melissa, exausta e emocionada, recebeu o filho nos braços. Olhou para aquele pequeno ser e sentiu uma onda de amor tão avassaladora que as lágrimas escorreram sem controle. Adriano, ao lado, não conseguiu conter a emoção. Seu semblante impenetrável se desfez, revelando um homem que, por trás da armadura de magnata, sabia sentir com toda a intensidade. "Ele é perfeito", murmurou Melissa, acariciando o rostinho delicado do bebê. Adriano se inclinou, tocando suavemente a mão dela. "Não, Melissa. Perfeito é o que você fez. Perfeito é a coragem que teve de chegar até aqui." Ela ergueu os olhos cansada, mas tomada por uma paz que nunca conhecera. "Eu achei que estaria sozinha, que ninguém seria capaz de ficar ao meu lado de verdade." Adriano segurou-lhe o rosto com as mãos, olhando-a nos olhos com uma intensidade arrebatadora. "Eu não sou Bruno. Não estou aqui por conveniência, nem por interesse. Estou aqui porque te amo, porque não consigo mais imaginar minha vida sem você." O coração de Melissa disparou. Por um instante, o medo de acreditar novamente a atravessou, mas o peso da sinceridade nos olhos dele a desarmou. Ali não havia jogo, nem cálculo. Havia apenas a entrega de um homem que escolhera amar sem condições. Encostando a testa na dele, Melissa sussurrou: "Se for amor, Adriano, que seja diferente de tudo o que já vivi." Ele sorriu de leve, com a emoção embargando sua voz. "Será, porque agora não é Moura contra Velasco. Somos nós." Naquele quarto, entre lágrimas, dor e riso, nasceu não apenas uma criança, mas também uma nova história.
O passado, com suas traições e feridas, finalmente se desfazia. O que restava era o presente. Uma família que começava de forma inesperada, mas que carregava a promessa de um futuro construído sobre amor verdadeiro. Enquanto observava Adriano acariciando a cabeça do bebê com uma ternura impossível de disfarçar, Melissa teve a certeza de que não estava apenas recomeçando. Estava escrevendo um destino que ninguém, nem mesmo a rivalidade de gerações, poderia apagar. O tempo, sempre implacável, parecia agora caminhar em compasso mais suave. Meses haviam se passado desde o nascimento do pequeno Gabriel, e a vida de Melissa Moura estava irreconhecível se comparada àquele primeiro dia em que fora abandonada por Bruno. A dor ainda existia em suas memórias, mas já não tinha o poder de sufocá-la. Em seu lugar havia algo muito maior: o riso inocente de seu filho e a presença constante de Adriano Velasco, que se tornara mais do que um aliado improvável. Tornara-se família. Na manhã ensolarada que marcava os 6 meses de Gabriel, a casa de campo estava repleta de uma calma quase poética. Melissa observava pela varanda a cena que sempre sonhara em silêncio, mas nunca acreditara que viveria. Adriano, sentado no jardim, balançava suavemente o bebê no colo, sussurrando palavras baixas que arrancavam risadinhas alegres. A imponência do magnata, sempre associada ao poder e ao respeito, desaparecia diante daquela criança. Ele não era o rival, não era o empresário implacável. Era apenas um homem, completamente entregue ao papel de pai de coração. Melissa sorriu, tocando o pingente em forma de coração que ainda carregava no pescoço. Quantas vezes havia temido se deixar enganar de novo? Quantas noites passara duvidando da própria capacidade de confiar? Mas Adriano mostrara, dia após dia, que suas ações falavam mais alto do que qualquer palavra. Não eram promessas vazias, mas presenças constantes. Acordado ao lado dela em madrugadas difíceis, resolvendo detalhes para que ela pudesse descansar e, sobretudo, respeitando cada limite que ela estabelecia. A relação com Rogério, Moura ainda carregava tensões, mas havia começado a se transformar. O patriarca visitava a filha com frequência, encontrando no neto um motivo para suavizar seu semblante rígido. No início, via Adriano como intruso, mas não pôde ignorar que ele estava lá em cada detalhe, firme, protetor, jamais buscando proveito. Na primeira vez que viu Gabriel sorrir nos braços de Adriano, Rogério desviou o olhar como se não quisesse admitir a mudança que nascia dentro dele. Mas Melissa percebeu. A rivalidade que por décadas separara Mouras e Velascos começava enfim a perder força diante de uma nova geração. Naquela noite, ao jantar sob a luz amarela de lanternas penduradas no jardim, Melissa segurou a mão de Adriano por cima da mesa. Gabriel dormia no berço portátil ao lado, e o silêncio era preenchido apenas pelo som dos grilos e pelo vento suave. "Você percebe o quanto tudo mudou?" Ela murmurou, os olhos fixos nos dele. "Há 1 ano, eu acreditava que minha vida havia acabado. Agora, sinto que finalmente encontrei meu lugar." Adriano, com aquele olhar firme que sempre a desarmava, respondeu: "Eu também. Vivi anos cercado de conquistas vazias, vitórias que só serviam para alimentar o ego. Mas, com você e com ele, encontrei algo que nem o poder nem o dinheiro poderiam me dar: sentido." Melissa encostou a cabeça em seu ombro, e naquele gesto havia toda a confiança que um dia pensou ser impossível. O passado de traições e dores estava longe, não esquecido, mas transformado em alicerce para o presente. O que nascia ali não era apenas uma nova história de amor, mas uma nova dinastia. Não Moura contra Velasco, não herdeiros contra rivais. Apenas uma família unida, feita de escolhas e de coragem para desafiar o que parecia impossível. E enquanto as lanternas iluminavam o jardim e o bebê respirava tranquilo ao lado, Melissa sorriu com serenidade. Pela primeira vez tinha tudo o que sempre buscara: um lar, um filho e um amor verdadeiro. E naquele instante, soube que nada poderia ser maior do que isso. No fim, a vida mostrou a Melissa que até as dores mais cruéis podem ser o terreno fértil para um novo amor florescer. O abandono de Bruno, que parecia sentença de solidão,
transformou-se na chave para que ela descobrisse sua própria força e, de forma inesperada, abrisse o coração para Adriano. Entre rivalidades herdadas, medos antigos e cicatrizes ainda abertas, ela aprendeu que a verdadeira vitória não está em controlar o mundo, mas em permitir-se ser amada de verdade. O filho em seus braços não era apenas símbolo de renascimento, mas também a prova viva de que o amor pode surgir nos lugares mais improváveis. Adriano, por sua vez, encontrou em Melissa o que jamais conquistaria em contratos ou alianças: a paz de ter um lar. Aquele homem que sempre fora visto como rival, tornou-se o companheiro que jamais falhava. Aquele que escolheu ficar não por conveniência, mas por sentimento. E assim, entre juras silenciosas, noites compartilhadas e o riso inocente de Gabriel, nasceu uma nova história, não de famílias em guerra, mas de corações que escolheram desafiar o passado. Porque no fim, o que define um destino não são as feridas, mas a coragem de amar outra vez. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta. Gostei aqui embaixo para eu saber que você está junto comigo.